Vamos então ao capítulo 10 do livro de Mateus. O capítulo 10, ele começa com a escolha dos 12 apóstolos, depois uma série de instruções que são passadas aos 12, seguidas de algumas admoestações e posteriormente os estímulos e as dificuldades que eles iriam passar em função do seu discipulado. E por fim as recompensas. Então, iniciando então pelo ponto onde são definidos os 12, eles são escolhidos, a eles Deus dá autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar doenças e enfermidades. Lembremos que até agora, tudo que nós vimos até o capítulo 9, nós vimos somente Jesus fazendo esse tipo de coisa, né? Então, a partir deste momento agora, onde ele institui os 12, onde ele finaliza a equipe de apóstolos, então ele passa essa autoridade para os 12 também. Os 12 escolhidos são Simão Pedro, André, Tiago e João, que nós vimos num capítulo lá no início, quando eles começaram a seguir Jesus. Também Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, que nós vimos no capítulo passado. Outro Tiago, Tadeu, Simão e Judas. Esses então são os 12 que foram escolhidos. Aí Jesus passa a dar algumas instruções para esses 12, né? Primeiro, nesse momento, ele pede que eles foquem nas ovelhas perdidas que existem dentro de Israel. Mais para frente, quando a gente for evoluir no Novo Testamento, nós vamos ver que haverá um momento em que isso se inverte, né? Então o apostolado e a divulgação do evangelho, ela passa para fora de Israel, porque em Israel então rejeitou a palavra. Então, nesse momento aqui, está sendo orientado para que eles procurem as ovelhas perdidas em Israel e se abstenham de buscar os gentios, que seriam os povos fora de Israel. Que deveria ser pregado que o reino de Deus está próximo. E quando a gente entende próximo aqui, vejam que assim, desde a criação do mundo, se passou bastante tempo até esse período. E deste período de Jesus até hoje é a nossa contagem do calendário. Nós estamos com 2000 anos, né? Então, assim, quando se fala em próximo, pode-se se discutir, mas já passaram 2000 anos desde aquela época, né? E o reino dos céus não veio ainda. Mas esses 2000 anos é pouco perto do que já houve antes de Jesus, desde a criação do mundo. Então, não é porque foi dito próximo que seria nos dias seguintes, muito embora que os próprios discípulos acreditavam que seria logo em seguida. Por isso, inclusive, todos os escritos que nós temos do Evangelho, eles não são escritos da época dos fatos, eles foram escritos bem depois, porque os discípulos se preocuparam em propagar o Evangelho o mais rápido possível, porque achavam que logo viria o reino dos céus. Então ninguém se preocupou em escrever, se preocupou em passar isso logo adiante, verbalmente, através de pregações, de evangelização. E só depois de muito tempo é que eles se deram conta que esse próximo não é tão rápido como eles estavam imaginando, e isso talvez fosse acabar passando por mais gerações. E como é que eles passariam isso adiante, né? Então, que precisava documentar. E aí é que surgiram, então, os 4 evangelistas que nos documentaram os evangelhos. E, na sequência, os Atos dos Apóstolos e tudo mais. Tá? Uma coisa importante a observar aqui é que os evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Observem que nem todos estes são discípulos, né? Eles acabaram sendo evangelizados e depois vieram a escrever. Então, por isso que assim, essas figuras como Lucas e Marcos não eram discípulos e escreveram os evangelhos. Por quê? Porque já estava passando o tempo
né? E alguns discípulos já tinham sido mortos, né? Todos eles, à exceção de João, foram mortos de certa forma trágica. E então os escritos acabaram sendo por pessoas de uma nova linha de discípulos. Também então foi dado o poder aos discípulos para curar, ressuscitar, expelir demônios. E Jesus deixa bem claro uma coisa que eu acho que é importantíssimo a gente mostrar, que isso está escrito na Bíblia. Jesus disse exatamente assim: de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, a gente vê tantos casos hoje em dia de pessoas que supostamente fazem o bem, né, trazem cura e cobram por isso. Então eu não vou citar nomes aqui, mas assim, eu acho que a gente no nosso momento atual, a gente logo vem alguns nomes à cabeça de pessoas que cobravam para fazer esse tipo de coisa, que Jesus deu o dom aqui para os discípulos e deixou bem claro: vocês receberam isso de graça de Deus, então não cobrem nada por isso, isso vocês vão dar de graça. E ele ainda complementa que vocês não vão carregar com vocês nada de dinheiro, ouro, prata, cobre, vestimenta é só o que vocês precisam para andar, vocês não vão carregar malas e malas de roupas. Em suma, vocês não vão ostentar nada, vocês vão viver só com o que precisa para viver. E também foram orientados os discípulos como é que eles deveriam proceder quando eles chegavam numa cidade ou num povoado, quando eles se dirigiam à casa de alguém para evangelizar, como é que eles deveriam se comportar. E também é ressalvado no final que Jesus coloca mais ou menos assim, que quem receber bem os seus discípulos, né, vai ter um voto positivo no reino dos céus. Quem os receber mal, né, seriam julgados com mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Depois Jesus passa para algumas admoestações. A admoestação, no sentido literal, no dicionário, diz que é a reprimenda que se faz a alguém sobre a incorreção ou a inconveniência do seu comportamento, sua maneira de ser, uma advertência, uma repreensão. No sentido bíblico, é isso também. Eu prefiro definir que é aquilo que a gente faz quando a gente chama a atenção para alguém que está fazendo algo errado, com amor, e lhe mostrando as consequências dos seus atos. Isso é o sentido da admoestação. Então aqui nessa parte Jesus chama os discípulos a atenção para algumas coisas. Primeiro ele diz que ele está mandando os discípulos como ovelhas para o meio de lobos. Quer dizer, eles não estão indo para um lugar tranquilo. E aqui, para a gente ilustrar isso, imagine a situação de ovelhas indo para o meio de ovelhas. Seria o fato de uma pregação dentro da igreja. Eu estou pregando para aquelas pessoas que estão lá porque querem ouvir aquilo. Elas não estão lá para zombar de quem está falando, elas não estão lá para agredir quem está falando. Mas aqui não, Jesus diz que está mandando ele para um meio de lobos, ou seja, eles estão indo frágeis em termos da visão humana, para o meio de lobos que são astuciosos e só estão ali pensando em devorá-los. Então, mostrando para os discípulos que eles não iriam ter vida fácil. Não vai ser uma coisa trivial o que eles vão fazer para a evangelização. Então ele diz que eles devem ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É mais ou menos quando a gente diz que a gente tem que admoestar com amor, né? Então assim, eu tenho que ter a perspicácia, eu tenho que ser sagaz nas palavras, na forma como abordar as pessoas, no que falar, mas sempre com amor, simples como uma pomba, de forma amável, porque uma atitude diferente dessa, ela pode retrair a pessoa e a pessoa não receber o que a gente tem a falar. E muita cautela com relação aos homens também, que eles sofreriam prisões, sofreriam surras, e que na hora difícil eles não deveriam se preocupar com o que eles deveriam falar, como quando
são presos e são levados à frente de um governante ou de um rei para ter que dar explicação. Então que eles não deveriam ficar preocupados com o que eles teriam que falar, que o que teria que ser falado seria provido por Deus através do Espírito. E que aí também de uma forma talvez profética, Jesus começa a colocar algumas coisas que vai acontecer, que um irmão vai entregar à morte outro irmão, que pais vão entregar filhos, que o filho vai se revoltar contra os pais, e que aqueles que tentam evangelizar e falar no nome de Jesus acabarão sendo odiados pelo nome de Deus. E serão perseguidos, serão maltratados. E se a gente vê que isso cada vez mais é o que acontece, né? As pessoas que tentam falar da palavra de Deus, são poucas aquelas que acabam, aquelas situações em que se acaba tendo frutos, né? Existem muitos casos em que as pessoas são maltratadas, para não dizer coisa pior. E então ele também coloca para os discípulos que quando eles forem perseguidos numa cidade, que eles não deveriam entrar em embate e ir logo para uma outra cidade, e assim eles iriam indo. O que Jesus está mostrando com isso? Que assim, tu vai pregar a palavra e tu não vai precisar ficar ali batendo em cima da tecla até conseguir convencer todos da verdade. Falou, tá falado. Aceita quem quer. Então tu vai para a próxima cidade, tu tá ampliando, tu tá com mais rapidez, divulgando a palavra no máximo de lugares possíveis. O importante é que as pessoas tenham acesso e possam ouvir. O resto do trabalho é feito pelo Espírito Santo, da pessoa se convencer, se converter, né? Então não adianta ficar preso a um lugar onde as pessoas já se está correndo risco, porque só uma pessoa se converteu, ninguém se converteu, vou continuar insistindo. Então Jesus tenta mostrar que não é por aí, que o convencimento não é do lado humano, o convencimento é do lado espiritual. A nós cabe passar as informações e estar aberto, claro, porque eventualmente alguma pessoa pode pedir um apoio, né, quando se está evangelizando. Depois Jesus passa para os estímulos, onde ele começa dizendo que os discípulos não devem temer aqueles que os maldizem, e que no versículo 26 ele diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. No 28, não temais quem pode matar o corpo e não pode matar a alma. Que se deve temer quem pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Ou seja, de novo, está sendo deixado claro que não vai ser uma vida fácil. E de fato não foi. Os discípulos quase todos foram mortos e muitos com requintes de crueldade. Mas a morte foi só do corpo, a alma estava salva. E o que deveria se temer de verdade é fazer ou se aliar àqueles que podem acabar nos levando para o inferno, onde perece tanto a alma como o corpo. No versículo 29 também tem um conteúdo bem interessante que eu gosto, do que Jesus fala, que ele diz que nem mesmo uma ave cai do céu sem o consentimento divino, e que até os nossos cabelos estão contados e nenhum fio cai sem que seja permitido. E aí ele faz a comparação, dizendo que nós valemos muito mais para Deus do que as aves e os cabelos que tem na cabeça. No versículo 32 é dito que todo aquele que confessa a Jesus diante dos homens, que ele também o vai confessar diante do Pai. Ou seja, vejam a importância de nós não andarmos acuados e escondendo a nossa identidade como cristão, né? Hoje a gente por vezes acaba ficando com receio, vergonha, seja lá que motivo for, de expressar que somos cristãos, que cremos num Deus maior, que cremos na salvação. E nós não vivemos tempos difíceis hoje.
Hoje a gente tem a liberdade ainda de falar isso. Uma situação que a própria Bíblia fala que não vai perdurar para sempre. Vai haver momento em que falar isso terá consequências. A gente já vê uma certa dose de consequências hoje em dia, né? Não num nível que nos inspiraria tanta preocupação, medo de morrer ou coisa assim, mas os preconceitos já estão aí a olhos vistos. Então, se agora, né, se a gente deixa de assumir essa postura, onde nós não corremos risco, onde não tem nenhuma situação impeditiva para isso, imagina o que vai ser a atitude dessas pessoas quando tiver o anticristo, por exemplo, onde isso vai ser proibido, onde a única adoração permitida será a ele. Então, assim, é uma boa reflexão. Depois Jesus passa a mostrar algumas dificuldades. Ele diz que não veio trazer paz, mas a espada, ou seja, ele veio para separar o joio do trigo, veio para causar divisão. E aí ele comenta ainda que quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a ele não é digno da vida eterna. Então, para ver a importância, né, por vezes se tomar posturas onde se deixa de lado a vontade de Deus em prol de alguém. Vamos usar um caso hipotético aqui. Por causa de uma namorada, tá super apaixonado, daqui um pouco eu deixo de ir à igreja porque a pessoa, essa namorada quer que passe o domingo com ela, por exemplo. Então, eu estou dando preferência a uma coisa em detrimento de Deus. Isso só para dar um exemplo poderia se usar N exemplos, né? Vou jogar futebol no domingo de manhã em vez de ir na igreja. Não quer dizer que eu não possa jogar futebol no domingo de manhã, né? Existem outros horários para ir à igreja, existem outras formas de cultuar a Deus, mas seria a situação em que se troca, se deixa de fazer o culto a Deus, o louvor a Deus, para ou se dedicar tempo a Deus para fazer outras coisas. E aí Jesus também diz que quem perde a vida pela causa divina, achá-la. Então, de novo, o que a gente já falou agora há pouco, né? Os perigos já existem em alguns lugares do mundo, existirão em bem mais frequência e abrangência mais próximo do final dos tempos, e precisamos estar preparados para isso, porque vamos ter que tomar uma decisão. E Jesus deixa claro que quem perder a vida e for persistente, né, na fé e a Jesus, e então este vai acabar encontrando a vida eterna. E por fim, nesse capítulo são falados sobre as recompensas. Que primeiro para as pessoas que recebem aqueles que vêm evangelizar, que vêm falar da palavra de Deus, acabam recebendo a Jesus. E quem recebe a Jesus recebe o Pai que está no céu. E que quem fizer algum favor, seja mesmo por um copo d'água que seja dado a um desses evangelistas, missionários, qualquer pessoa que esteja, não perderá o galardão. Galardão tem o sentido de uma recompensa por serviços valiosos que tenham sido prestados. Então vejam assim, a força dessa palavra, né? Então, do receber bem aqueles que estão trabalhando pela obra, garante a não perda do galardão, ou seja, você tenha a recompensa eterna por esses valiosos serviços feitos em favor do reino. E assim encerramos então o capítulo 10 do livro de Mateus.